Bom dia, hoje é 13 de maio, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi num podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, querida e querido ouvinte. Segunda-feira começando e por aqui temos algumas histórias interessantes para você levar aí ao longo da sua semana. A gente vai começar falando sobre a briga judicial entre os herdeiros das Casas Bahia. Os filhos do fundador estão numa disputa na justiça por conta da herança. A gente também vai falar sobre como o Brasil deve ter uma perda histórica na produção de laranjas e pode comprometer aí o mercado mundial de suco de laranja. A gente também vai falar ainda sobre como você mesmo, geração Z, que me escuta, principalmente se você tem 22 a 24 anos, eu sei que você está endividado. Ou provavelmente você está endividado, segundo um estudo dos Estados Unidos, que diz que você está mais endividado agora do que eu quando eu tinha a sua idade, eu sendo milênio. Então, geração Z aí, a mais endividada da história. Parabéns para o seu cartão de crédito. A gente também vai terminar aí falando sobre uma outra notícia que eu esqueci, estou tentando lembrar. Ai, meu Deus. Lembrei. Sobre um gestor de fundos do Reino Unido que perdeu uma batalha na justiça britânica para ficar com o carregamento de 40 milhões de dólares em barras de prata que ele encontrou onde? No fundo do mar, num navio naufragado da Segunda Guerra Mundial. A justiça do Reino Unido diz que nananina não. Você encontrou a barra de prata, mas as barras de prata não são suas. São de quem? Vou te contar quando eu te contar essa notícia. Você que é um ouvinte novo e que chegou hoje, parabéns, esse é o seu primeiro episódio que a apresentadora aqui tá no aeroporto. Então, de vez em quando isso acontece, por isso que talvez o som não esteja aí na melhor qualidade e formato do planeta Terra, mas existe essa contrapartida aí de que te dou o cenário para você imaginar como que gravar um podcast diário. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias, sem a sua ambientação do aeroporto, é só você seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais e também seguir a gente no canal do Zap Zap. Lá o pessoal te manda tudo que é de breaking news mais atualizado aí para você não perder na dica. Vamos às notícias. Quase uma década após a morte do fundador da Casas Bahia, os 3 filhos do empresário Samuel Klein ainda travam uma guerra judicial sobre a partilha da fortuna do rei do varejo, como ficou conhecido o imigrante polonês que morreu aos 91 anos em São Paulo em 2014. Cheio de informação aí para você somente nesse parágrafo, hein? Você sabia que o fundador das Casas Bahia era um imigrante polonês? E digo mais, eu vou fazer uma ponte aqui. O fundador do Pão de Açúcar também era um imigrante português neste caso. Ele que faleceu em 2008, se eu não estou enganada. Voltando para as Casas Bahia, o processo de discussão do inventário está travado no STJ, Superior Tribunal da Justiça, sem prazo para retomada, em razão de um pedido de investigação de paternidade. É isso mesmo. Os herdeiros e filhos do fundador, Micael, Saul e Eva, protagonizam desentendimentos também em outras frentes. O caso corria sob segredo de justiça, mas o sigilo foi derrubado por ordem judicial. Saul questiona a conduta de Micael, enquanto este era braço direito do seu pai na gestão da Casas Bahia, e suspeita da real dimensão do patrimônio da partilha, segundo documentos judiciais vistos pela Bloomberg Linha. Um inquérito policial também apura a suposta falsificação de assinaturas do patriarca em atos societários. Se eu tivesse acesso a uma mesa de som agora, eu colocaria o rapaz do xaropinho, o rato do ratinho. Procurado pela Bloomberg Linha, o escritório de defesa de Michael Klein não respondeu ao pedido de entrevista. As defesas de Eva, que mora nos Estados Unidos, e da família de Moacir não foram encontradas. A Casas Bahia não quis comentar o envolvimento da sua marca e do maior acionista individual da companhia no caso da disputa do espólio do seu fundador. Fundada em 1952, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, a Casas Bahia, que não foi fundada na Bahia, se tornou uma das maiores redes varejistas do Brasil, com a venda de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis. Mais recentemente, principalmente a partir dos anos 2000 e 2010, a Casas Bahia perdeu espaço, com a ascensão de players tradicionais do setor, como Magazine Luiza, e de entrantes como Mercado Livre e a Amazon. Para você ler o restante dessa notícia, basta você entrar lá na bloomberlinia.com.br. Estou te chamando para ir no site mesmo, para você
ver o restante desta notícia. Mas não se preocupe, porque amanhã eu também te trago a parte 2 dela, já que isto é uma grande novela brasileira do jeitinho que a gente gosta, envolvendo aí herdeiros, empresas milionárias e muito dinheiro. Me diga como está a sua situação financeira. Brincadeira, não me diga não, isso é da sua conta sigiloso, mas se você é um jovem adulto, hoje está mais desafiador para você do que supostamente para mim, que sou uma millennial, que tive aí a sua idade há mais ou menos uma década. A geração Z, especialmente os que têm entre 22 e 24 anos, enfrenta níveis mais altos de dívida e taxas de inadimplência em diversos produtos de crédito, como cartões de crédito, hipotecas e empréstimos estudantis, em comparação com os millennials da mesma faixa etária em 2013, conforme um relatório global da agência de crédito TransUnion. O saldo médio dos cartões de crédito para essa faixa etária em 2023 foi de $2.834, o que representa um aumento de 26% em relação ao saldo dos millennials em 2013, ajustado conforme a inflação americana. Além disso, os jovens adultos de hoje estão ganhando menos do que os millennials da mesma idade, com uma renda média de $45.493 em comparação com os $51.852 ajustados pela inflação da época. Os custos crescentes, como os de aluguel e despesas discricionárias, estão pressionando as finanças da geração Z, levando-os a depender mais do crédito para cobrir as despesas. Com o cenário de inflação e recessão induzida pela pandemia, os jovens adultos têm salários que não acompanham o custo de vida crescente, resultando em um maior endividamento e taxas de inadimplência mais altas. O índice dívida-renda para os jovens de 22 a 24 anos, ou seja, quanto que aí você compromete do seu salário e da sua renda em dívida, está agora em 16%, enquanto que em 2013 esse índice era de 12%. O Brasil, o maior exportador mundial de suco de laranja, deverá ter a sua pior colheita em 36 anos, após uma onda de calor prejudicar severamente as plantações, segundo o grupo de pesquisa Fundecitrus. O país vai produzir 232 milhões de caixas, cada uma pesando cerca de 40 quilos, na safra que começou neste mês. Isso é uma queda de 24% em relação ao ano anterior. Os futuros de suco de laranja subiram até 5%, atingindo o maior nível em 3 meses antes de reduzir os ganhos na ICE Futures, a bolsa de commodities dos Estados Unidos. A commodity já tem uma alta de 26% neste ano. O calor excessivo estressou as O calor excessivo estressou as laranjeiras durante um período crucial de floração e formação inicial de frutos entre setembro e novembro do ano passado. Além disso, uma doença que faz com que os frutos caiam prematuramente das árvores, conhecida como greening, deve provocar uma queda ainda maior da produção. Essa baixa produção aqui no Brasil deve ter um impacto no fornecimento global de suco de laranja, porque até isso o mundo depende do Brasil. A gente responde por cerca de 70% das exportações totais da bebida, é mole? A escassez global foi agravada pela redução ainda na produção do principal produtor de suco dos Estados Unidos, a Flórida, após décadas de danos causados por doenças. A Flórida deve produzir apenas 17,8 milhões de caixas de laranja na safra que termina em julho, de acordo com uma previsão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgado na sexta-feira. E agora a notícia aí para você sair contando para todo mundo, porque ela é uma grande notícia da revista Cadê dos anos 2000. Um dos principais gestores de fundos hedge, ou seja, fundos de proteção monetária do Reino Unido, perdeu uma batalha judicial sobre a recuperação de $40 milhões em prata do naufrágio de um navio afundado por um submarino japonês durante a Segunda Guerra Mundial. É isso mesmo que você ouviu. Ele encontrou este tesouro em um navio. Seria ele um pirata? Não especificamente. A decisão da Suprema Corte do Reino Unido representou um revés à empresa controlada por Paul Marshall na quarta-feira, ao decidir que a África do Sul, proprietária da prata, não precisaria se envolver em uma ação judicial porque possui imunidade estatal. Em questão estava essa carga de 2.364 barras de prata, originalmente destinada à Casa da Moeda na África do Sul, que permaneceu escondida a 2,5 km abaixo da superfície do Oceano Índico por décadas, até ser encontrada e resgatada pela Argentum Exploration, uma empresa do Marshall. Essa empresa argumentou que tinha direito a uma quantia substancial pelo resgate e afirmou que queria que o tribunal fixasse um prêmio, mas os juízes rejeitaram a alegação.
Eles disseram que foram informados de que as duas partes haviam concordado recentemente com um acordo confidencial. Segundo Jonathan Gold, que é advogado do governo sul-africano, o tribunal enviou uma mensagem clara para aqueles que esperam encontrar e reivindicar a propriedade de tesouros perdidos, dizendo que quem encontra nem sempre fica com esse prêmio. Um advogado da Argentum se recusou a comentar com a Bloomberg News. O tesouro, caso você esteja se perguntando, estava a bordo do SS Tilawa, que navegava de Mumbai, na Índia, a destino de Durban em 1942, quando foi atingido por 2 torpedos e afundou com a perda de 281 passageiros e tripulantes. O afundamento foi apelidado de Titanic da Índia, pelo tamanho da tragédia. Vou fazer um parênteses aqui para narrar para você que enquanto eu estou lendo essa notícia, eu estou olhando para o nada, como se eu estivesse falando com vocês. Eu estou olhando para o saguão do aeroporto e gesticulando. Quem está me vendo de longe deve estar querendo participar aqui da contação da história. Voltando para o Titanic indiano, o Marshall, que é esse gestor aí de fundos britânico, tem buscado as riquezas das profundezas, juntamente com o executivo mais jovem do seu fundo, o Anthony Clark, que, segundo a Bloomberg Businessweek, pode ser o caçador de naufrágios mais bem-sucedido dos tempos modernos. Ele aproveitou a tecnologia submarina para explorar o fundo do oceano de uma forma sem precedentes. Ele disse que realizou cerca de 30 salvamentos de naufrágios ao todo, às vezes como investidor principal, outras vezes como investidor minoritário, e frequentemente com suas empresas trabalhando em nome de um cliente só. Entre eles estava o SS Tilawa. O navio foi descoberto pela primeira vez no fundo do Oceano Índico em 2014, antes de ser resgatado em uma expedição secreta 3 anos depois. A prata foi trazida ao porto britânico de Southampton antes de ser trancada em um depósito seguro, onde permanece desde então. O governo sul-africano argumentou que não só era proprietário da prata, mas insistiu que não deveria ter que se submeter ao processo judicial. Os juízes da Suprema Corte Britânica concordaram, dizendo que a prata era uma carga não comercial e que o governo tinha direito à imunidade. A decisão reverteu 2 decisões judiciais anteriores, com um juiz dizendo anteriormente que o governo provavelmente tinha esquecido do dinheiro. Os registros da Companies House do Reino Unido mostram que Marshall controla Argentum. O caso mostra que se uma carga resgatada originalmente destinada a ser usada por um Estado, pode ser recuperada por esse mesmo governo. E você, o que você achou dessa história? Você acha que o Marshall deveria ter uma comissão aí pelo resgate não solicitado dessa prata? Ou você acha que tudo pertence ao Estado sul-africano? Comenta aí na caixinha de comentários, que amanhã prometo trazer as respostas. Hoje, no entanto, não será dia aí de leitura de comentários, dado o meu cenário atual, mas amanhã venho aí com comentários de vocês. Também lá no meu Instagram, ana.sieds, você verá uma foto aí dos bastidores desta peripécia podcaster. No mais, desejo uma boa semana a todos e nos falamos amanhã, de preferência de um local mais recomendado para se gravar podcasts. Até mais!